Ela estava pendurada ali como um animal caçado. Os pulsos e tornozelos esticados por cordas rudes. O vestido rasgado. O rosto marcado de poeira, suor e vergonha. E o sol do meio-dia em Dodge City queimava sua pele até parecer prestes a formar bolhas. Rose Miller tinha apenas 22 anos e já não tinha forças para gritar. Apenas um sussurro seco escapava de seus lábios rachados cada vez que a corda apertava seus ombros. Ela havia sido deixada no meio das planícies do Kansas, deixada para sofrer, deixada para quebrar. Uma brisa passou pela grama alta do verão. Nenhuma misericórdia veio com ela. A estrutura de madeira que a sustentava rangia com cada rajada, como se zombasse de seu peso. Seus dedos dos pés pairavam acima do chão. Cada segundo parecia ser o último. Ela não estava ali o dia inteiro, mas algumas horas sob aquele sol pareciam uma eternidade. Rose sabia que seria punida por roubar do xerife Lee Thompson. Só não imaginava que a punição teria aquela forma. Pensou que seria trancada numa cela e não exibida como aviso para quem ousasse desafiar a lei de Dodge City. Sua respiração era rasa. Então veio o som de cascos, e lentos, constantes, aproximando-se por trás das colinas, no ritmo preguiçoso de alguém que não fazia ideia de que estava cavalgando direto para o sofrimento de outra pessoa. Jim Blake surgiu através da ondulação do calor. Um rancheiro perto dos 40. Rosto marcado pelo tempo, olhos calmos, um homem acostumado a tempestades, tanto da terra quanto do coração humano. Ele fez o cavalo parar, o olhar preso na figura pendurada ao sol. Choque. Raiva. Depois algo mais silencioso, quase piedade. Aproximou-se. Rose ergueu a cabeça com a pouca força que restava. Achou que ele viera terminar o que o xerife Thompson começara. Sua voz tremeu como algo já meio morto. Não, não faça isso, sussurrou. Jim congelou, e não pelas palavras, mas pela maneira como ela as disse, como se já tivesse aceitado que misericórdia não existia para alguém como ela. Ele alcançou as cordas. Ela se encolheu. Ele não parou. Examinou cada nó, cada hematoma, cada ferida. E naquele instante, Jim Blake soube uma coisa com clareza absoluta. Seja qual fosse o crime daquela garota, nada justificava aquilo. Sua mão apertou o cabo da faca. As planícies ficaram silenciosas. O sol queimava mais forte. E Rose Miller permanecia entre a vida e a morte, enquanto um rancheiro que ela nunca tinha visto antes tomava uma decisão que mudaria o destino dos dois. Se Jim Blake a libertasse, a lei viria atrás dele depois, e apagaria os dois antes que a verdade viesse à luz? A faca brilhou uma vez ao sol. Então Jim Blake cortou a corda. Rose caiu como um saco de grãos. Ele a segurou no meio da queda, o peso dela bateu contra seu peito. Ela arfou, o ar entrando em seus pulmões como fogo. Suas pernas não aguentaram nada. Se ele tivesse chegado 5 minutos depois, talvez ela já estivesse morta. Jim passou um braço por trás de suas costas, outro sob seus joelhos. Ela era leve demais para alguém de sua idade. Ele a levantou como ergueria um bezerro ferido e a levou para longe daquela estrutura amaldiçoada. Colocou-a na sombra de uma árvore baixa. Deu-lhe água, goles lentos, e esperou até que seus olhos conseguissem focar de novo antes mesmo de pensar em colocá-la no cavalo. De perto, ela não parecia um monstro, e apenas uma jovem assustada, com o queixo firme e olhos que se recusava a fechar. Seus lábios tremeram. Eu roubei dele, murmurou. Do xerife Thompson. Entrei no escritório, abri o cofre. Peguei o dinheiro. Jim ficou em silêncio por um tempo. A confissão pesou em seu estômago como uma pedra. Então ela realmente era uma ladra. O xerife não havia mentido sobre isso. Ele a colocou com cuidado na cela, depois subiu atrás dela para que não caísse. A cabeça dela recostou em seu ombro. O cavalo começou a andar. Ele sentia cada tremor que percorria o corpo dela. Você sabe que ele tinha todo o direito de colocá-la numa cela, Jim disse baixinho. Uma cela? Ela respondeu,
a voz áspera. Não uma corda no meio da pradaria. Ele ficou sem palavras. Seguiram o rio Arkansas, a água brilhando ao lado. Jim mantinha os olhos na trilha, mas a mente era uma tempestade. Ele respeitava a lei. A terra se tornava selvagem sem ela. Mas o que acabará de ver não parecia lei. Parecia a crueldade vestida de justiça. Quando chegaram às colinas baixas onde ficava seu rancho, o sol já se punha. A pequena casa apareceu. Uma varanda. Uma chaminé. Fumaça subindo devagar. Jim carregou Rose para dentro e a deitou em sua própria cama. Encheu uma bacia com água, rasgou uma camisa velha em tiras e começou a limpar as marcas de corda nos pulsos dela. Ela se encolheu, mas não se afastou. Amanhã vou levá-la para responder pelo que fez, disse por fim. Você roubou. Vai ter que enfrentar isso. Mas numa sala de tribunal e não pendurada como troféu. Rose olhou para o teto. Havia algo mais por trás de seus olhos. Algo mais sombrio que simples roubo. Mas ela engoliu aquilo de volta. Por que contar a esse homem que ela havia visto o xerife Thompson fazer algo muito pior do que qualquer coisa que ela mesma tivesse feito? Por essa noite, ela seria apenas uma ladra que teve sorte. Jim seria apenas um rancheiro que não conseguia passar ao lado do sofrimento. Lá fora, o céu do Kansas ficou vermelho e dourado. E, em algum lugar distante, um cavaleiro solitário começava a fazer perguntas sobre a garota que havia desaparecido da sua corda. Quando esse cavaleiro chegasse ao rancho, de que lado de Blake ficaria? Amanhã no rancho Blake começou silenciosa. Silenciosa demais para o que estava por vir. Jim se levantou antes do sol, como sempre. Alimentou os cavalos, verificou o bebedouro, tentando com muita força não olhar para a porta do quarto onde Rose dormia em sua cama, enquanto ele tomara o velho catre ao lado do fogão. Ele dizia a si mesmo que tudo era simples. Levaria a garota de volta à cidade. Ficaria ao lado dela diante do juiz. A lei faria o que a lei devia fazer. Nada de mais cordas no meio da pradaria. Esse plano organizado durou até o momento em que ele ouviu cavalos descendo a estrada e rápidos. Não era carroça. Não era vizinho. 3 cavaleiros. Um ritmo duro, pesado. Jim saiu para a varanda, limpando as mãos nas calças. O xerife Lee Thompson puxou as rédeas no portão, 2 delegados logo atrás. Poeira subia ao redor dos 3 cavalos. Os olhos afiados do xerife observaram a casa, o celeiro, os rastros. Depois se fixaram em Jim. Bom dia, Blake. O xerife sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Parece que alguém cortou a corda da minha ladra. Jim sentiu a mentira subir pela garganta e morrer no caminho. Então se agarrou à verdade. Encontrei uma garota pendurada onde os urubus já circulavam. Trouxe-a para cá para que não morresse como um cão. Você interferiu em provas, disse Thompson. Ela pertence à minha cadeia. O sorriso tinha sumido. Jim balançou a cabeça. Ela pertence a um tribunal. O que você fez não foi justiça. Por um segundo, os dois apenas se encararam. Um velho rancheiro na varanda. Um homem com distintivo no pátio. O tipo de momento que decide que tipo de homens eles realmente são. Dentro da casa, Rose ficou descalça atrás da porta. Cada músculo tenso. Ela ouvia cada palavra. Conhecia aquela voz. Ainda conseguia sentir o gosto da poeira da corda dele. Se ele a levasse de volta, não haveria julgamento. Nem segunda chance. Apenas mais uma viagem ao calor escaldante e uma sepultura silenciosa que ninguém se daria ao trabalho de marcar. O coração dela batia forte. A boca secou. Ela segurou o batente da porta para se firmar e depois escorregou para a cozinha enquanto os homens discutiam. Quando Jim finalmente voltou para dentro, o maxilar dele estava tão travado que parecia doer. Ele quer você de volta, disse Jim.
Diz que a corda era legal. A cidade inteira já comentava que Jim Blake havia cortado a ladra da forca. Alguns o chamavam de louco, mas a maioria dizia que o xerife tinha sido envergonhado diante de todo mundo. Rose o observou. Realmente o observou. Aquele homem já havia se arriscado por ela uma vez apenas por cortá-la da corda. Se ela ficasse calada, ele voltaria com ela direto para a armadilha do xerife. Se ela dissesse a verdade, os dois poderiam nunca mais ver o nascer do sol. Sua voz saiu num sussurro rouco. Jim, eu roubei, sim. Mas roubei a coisa errada. Peguei o dinheiro que nunca foi dele para ficar. E eu vi o que ele fez com o homem a quem esse dinheiro pertencia. Jim a encarou. O que você viu, Rose? Ela respirou fundo, em uma respiração que tremia pelo corpo inteiro. Porque, depois de responder, não haveria retorno para nenhum dos dois. Antes de seguirmos Jim e Rose por essa trilha escura, vá em frente e aperte inscrever-se para não perder o que acontece depois. E enquanto está aqui, tome um gole do seu café ou chá e me diga nos comentários, que horas são aí e de onde você está ouvindo? Rose não olhou para Jim quando respondeu. Fixou os olhos no velho assoalho, como se a verdade estivesse escrita ali. Eu estava limpando o escritório, e disse ela, em tarde. O xerife achou que eu já tinha ido embora. As mãos dela se torceram no tecido da saia. Eu ouvi um homem entrar, e disse ela. Não era militar. Só um sujeito cansado de estrada, casaco empoeirado, uma insígnia da Wells Fargo no colete. Ele carregava uma bolsa de couro no ombro. Eles discutiram sobre dinheiro, e dinheiro que deveria viajar nos trilhos e nunca chegou lá. Jim permaneceu calado. Ele podia ouvir o próprio coração batendo. Então ouviu o tiro, e sussurrou Rose. Só um. O mensageiro caiu no chão. O xerife ficou ali com fumaça saindo da pistola como se não fosse nada. Ela engoliu em seco. Ele embrulhou o corpo numa lona, colocou na carroça e dirigiu até depois das últimas casas, lá por uma barranca do rio Arkansas onde quase ninguém vai. Aquela bolsa de couro acabou no cofre dele. A mesma que eu roubei. Achei que estava roubando um homem ganancioso. Descobri que roubei um túmulo. O silêncio caiu grosso na sala. Jim já tinha visto homens ruins na vida e ladrões de gado, bandidos, andarilhos. Mas um homem da lei matando um mensageiro por dinheiro e depois enforcando uma garota para encobrir tudo, e isso era diferente. Se ficarmos aqui, disse Rose, ele voltará com uma corda e uma história. E só uma delas será verdadeira. Jim esfregou o rosto, depois olhou para a janela por onde o xerife havia chegado. Fort Dodge, disse baixinho. Os soldados lá conhecem os homens da ferrovia. Eles vão se importar se uma bolsa da Wells Fargo desaparecer, e o xerife não manda neles. Ao pôr do sol, eles já estavam na cela. Jim amarrou um pequeno embrulho atrás do cavalo, escondeu o pagamento roubado bem sob o casaco e ajudou Rose a montar à sua frente. Ela ainda se movia como se cada passo doesse, mas sua voz estava firme. Se fizermos isso, não haverá volta, e ela disse. Não houve volta no momento em que cortei você da corda, e ele respondeu. Eles seguiram novamente o rio Arkansas. Desta vez não a passo, mas num galope duro e urgente. Atrás deles, no topo da colina perto do rancho Blake, o xerife Thompson observava duas pequenas figuras cavalgando para o oeste, a poeira subindo atrás delas. Seus dois delegados se mexiam nas celas, esperando sua ordem. Ele não precisava de luneta para entender, se eles chegassem ao forte, seus truques de corda estariam acabados. Sua vida inteira estaria acabada. Ele cravou as esporas no cavalo com tanta força que o animal gritou, e fez sinal para um dos delegados ir com ele enquanto o outro dava a volta para apagar os rastros. 3 armas perseguindo um rancheiro e uma garota que sabiam demais. A noite começou a cair quando Jim e Rose viram as primeiras lanternas de Fort Dodge ao longe. Atrás deles, o som de cascos se aproximava como o trovão. Se os soldados no portão acreditassem no xerife antes de acreditarem numa ladra e num rancheiro velho,
o que você acha que aconteceria naquela estrada escura? Na beirada do forte, um sentinela deu um passo à frente com o rifle erguido. Gritou para que parassem. Jim puxou as rédeas tão forte que o cavalo quase escorregou. Rose quase caiu da sela. O sentinela não queria saber quem eram e importava que estava quase escuro e 3 cavaleiros faziam barulho no seu portão. O xerife Thompson chegou um segundo depois com os 2 delegados atrás. Os cavalos estavam ensopados de suor, o distintivo dele pegando os últimos fios de luz. Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo. O xerife agitando o distintivo. Jim erguendo as mãos vazias. Rose mal conseguindo segurar o arco da cela. O sentinela fez o que um bom soldado faz. Fechou o portão. Separou os grupos. E chamou um oficial. Aquela garota é uma ladra, e rosnou o xerife. O velho está escondendo ela. Vim trazê-la de volta para a justiça de Dodge City. Talvez isso tivesse funcionado em qualquer outro dia. Mas Jim Blake não tinha cavalgado até ali para ficar calado. Ele desmontou, as pernas tremendo, o peito ardendo, e puxou a pesada bolsa de couro debaixo do casaco. Jogou-a aos pés do soldado. Isso é dinheiro da Wells Fargo, e disse Jim. O mensageiro deles nunca chegou aos trilhos. Ela viu o motivo. Todos os olhos se voltaram para Rose. Ela poderia ter ficado calada. Poderia ter deslizado de volta para as sombras e deixado sua chance morrer ali mesmo. Em vez disso, desceu da cela e ficou ao lado de Jim. Sua voz tremia, mas não se quebrou. Ela contou sobre o tiro no escritório, sobre o homem da Wells Fargo caindo no chão, sobre o corpo arrastado para fora da cidade sob uma lona em direção a um barranco solitário no rio. O oficial não julgou com pressa. Papéis foram recolhidos. Nomes foram anotados. Um telegrama foi enviado para verificar se um mensageiro havia desaparecido naquela rota. Durante os dias seguintes, Jim e Rose ficaram dentro do forte. Não como prisioneiros, mas também não exatamente livres. Responderam as mesmas perguntas mais de uma vez. A história não mudou. Quando veio a resposta confirmando que um mensageiro da Wells Fargo e seu dinheiro haviam sumido semanas antes, o capitão enviou 10 homens para Dodge City, com Jim e Rose escoltados junto. Homens como aqueles não esquecem os mortos. Seus rostos endureceram. Os rifles se ergueram. E pela primeira vez em muito tempo, o xerife se viu encarando canos que não estavam ao seu lado. Eles voltaram a Dodge City com um pequeno destacamento de soldados e um agente federal do forte. Cavaram onde Rose indicou, naquele barranco vazio no Arkansas River. Encontraram ossos, pedaços de tecido, e uma pequena placa metálica marcada com o símbolo da empresa, igual à do mensageiro desaparecido. Eli Thompson não foi arrastado para a forca na manhã seguinte. Ele foi preso e levado para o leste sob guarda. Meses depois, ficou diante de um juiz em Topeka, e um juiz que não lhe devia favor algum. Quanto a Jim e Rose, voltaram para casa. Não como fora da lei e captor, mas como 2 pessoas que atravessaram o mesmo fogo e, de alguma forma, saíram de pé. Rose trabalhou no rancho Blake para pagar o que havia roubado e um pouco mais. Aprendeu a amarrar cordas para potros, não para castigo. Em noites quietas, ela e Jim sentavam na varanda, vendo o céu do Kansas esfriar do dourado ao roxo, dizendo muito pouco e precisando de ainda menos. Talvez esse seja o verdadeiro coração da história. Às vezes, a justiça só acontece porque uma alma teimosa se recusa a virar o rosto diante da dor de outra pessoa. Às vezes, a pessoa que todos chamam de ladra é a única corajosa o bastante para dizer a verdade. Se você tivesse passado por aquele frame solitário naquele dia, teria cortado Rose mesmo sabendo que a confusão viria atrás de você? Você já viu algo errado e teve que decidir entre ficar calado ou se levantar? Se essa história mexeu com você, toque em curtir para que mais gente a encontre. Aperte em inscrever-se para não perder a próxima cavalgada pelo Velho Oeste conosco. E antes de ir, sirva-se de mais um café ou chá e me diga nos comentários, que horas são aí e de onde você está ouvindo?